Olá, começamos hoje um novo projeto aqui no canal do Sarai, que se chama As Cartas de Paulo, Reflexões Espíritas. Nossa ideia é trazer alguns versículos das Cartas de Paulo, na ordem cronológica, na ordem que elas aparecem lá no Novo Testamento, e fazemos algumas reflexões que se baseiam na doutrina espírita, muito no livro Paulo e Estevão, mas também nas outras tradições, né, que estudam as cartas de Paulo. As cartas de Paulo são muito importantes para o movimento cristão desde sempre, né? Desde o momento que ele começou a escrever, ele tocou muito, muitas cópias foram feitas. A gente sabe que de provavelmente centenas de cartas que ele escreveu, só sobraram 14, né? Mas as que sobraram, elas têm um conteúdo espiritual muito grande e eterno, né? Tem verdades espirituais eternas que estão ali que a gente pode acessar, né? Então, e a gente vai fazer isso do ponto de vista da doutrina, porque esse é o nosso olhar. E aqui eu queria lembrar que lá na Revista Espírita de dezembro de 1863, se eu não me engano, tem um artigo, uma comunicação dada por um espírito que se chama São Paulo, Precursor do Espiritismo. Eu vou colocar também na descrição do vídeo o link desse pequeno texto, em que o autor espiritual fala do quanto Paulo já vai colocando as sementes daquilo que a doutrina espírita vai trazer e explicar para a gente séculos depois, né? Então, só para a gente pensar do alcance, né, das cartas de Paulo. Um outro ponto para a gente pensar é que, assim, quando a gente olha para as cartas como um todo, a gente vê que muito do conteúdo dela são explicações, né, do cristianismo, ou são orientações para a vida cotidiana. E aqui a gente tem uma primeira reflexão. Se tornar cristão, ou pode ser assim, aderir a uma outra, né, entrar numa outra religião, numa outra crença, o que for, é só o começo. Então, acreditar em Deus. Nossa, agora eu acredito em Deus. Tá tudo resolvido na minha vida. Não, não tá, nem um pouco. Tá tudo começando. Aliás, pode ser que as coisas fiquem bem mais difíceis, porque você vai ter agora a responsabilidade de se autorrefletir. Então, aquelas comunidades, né, grande parte, né, tirando essa de Romanos, por exemplo, Hebreus também é um pouco diferente, mas grande parte das cartas são para pessoas ou para comunidades que o próprio Paulo organizou, fundou. E aí a gente pode imaginar, assim, então ele esteve lá, aquelas pessoas se converteram, o coração delas assim ficou muito tocado pela fala dele, as pessoas assim aceitaram Jesus, estão nessa vibração, porém, colocar isso na prática tem um monte de dificuldade, um monte de dúvidas, tem conflito, as pessoas brigam, tem conflito de diferentes tipos, entre homens e mulheres, entre pessoas que são judias e as que não são, né, chamados gentios, tem tudo que é tipo de problema, como é natural quando existem pessoas juntas, a gente tem conflito, a gente tem dificuldade, e o fato de ter as dificuldades são sempre molas propulsoras para a gente aprender alguma coisa. Não que isso seja fácil, justamente a gente busca Paulo para ver se na nossa rotina isso fica um pouco mais orientado, né? Mas então, muito do que o Paulo vai dizer é isso, assim, é ajudar as pessoas a vivenciar o cristianismo dentro da rotina delas, respeitando os outros, mas ao mesmo tempo respeitando a si mesmos. Ele vai dar muitas orientações, né? E traduzir aquilo que ele já tinha explicado de outra forma, porque há confusões, né? E isso é muito normal mesmo. Para a gente aprender, a gente precisa de um longo processo. A gente pode fazer a experiência de ler as cartas como um todo, que eu acho que isso é muito interessante, porque se a gente for pensar em carta, né, é como se a gente estivesse, sei lá, lendo uma mensagem no WhatsApp, aí você lê só, né, sei lá, a pessoa escreve assim umas 3 frases, aí você lê só a primeira, aí você fica sem saber o resto, né? Então, a experiência de ler a carta, as cartas não são tão longas, a primeira, né, que a gente vai começar semana que vem, é a mais longa, mas a experiência de ler a carta como um todo é bacana, assim, né? Que ela tem um formato diferente do que a gente está acostumado, né? Aliás, a gente nem escreve mais carta hoje, mas mesmo as cartas mais que se escrevia até décadas atrás, tem uma estrutura, tem um contexto muito diferente. Então, vale a pena a gente estudar e ouvir, né? E ler a carta como um todo. Ouvir, porque essas cartas, elas foram, como a gente sabe, fica muito claro lá em Paulo e Estevão,
elas foram ditadas, né? Paulo estava ali sempre com um grupo de pessoas, com exceção da carta aos Hebreus, ele está sempre com um grupo de pessoas e ele está falando e alguém está tomando nota, né? Na carta aos Romanos fica bem clarinho lá no finalzinho, né? Tércio fala, Tércio, que ele redigiu, mas quem ditou foi Paulo, né? Provavelmente ali num diálogo e tal. Então, essas cartas também foram feitas de forma oral, para serem lidas, né? Então é legal a gente ler elas como um todo. Por outro lado, para a gente estudar aqui, né, um formato que não é exatamente, né, mas próximo do que no movimento espírita a gente chama de miudinho, né, que é pegar versículo por versículo de qualquer texto bíblico e estudar detidamente, né? Tem gente que pega tem tipo de estudo, né? Você pega um versículo e fica 1 hora falando sobre ele, né? Porque tem sempre muita coisa para nos tocar e nos transformar. Não vou fazer exatamente isso, né? Às vezes vou trazer mais de um versículo, mas a ideia é pegar os versículos e ir chegando perto em algumas reflexões que nós somos capazes de fazer. Então é isso, fica o convite. Semana que vem, espero vocês. Até mais!